Oi, gente, tudo bem? Quero explicar para vocês o que é ortorexia, as consequências de um baixo peso e contar um pouco da minha história com isso. Então, primeiro vamos falar sobre ortorexia. Ortorexia é uma busca incansável por uma alimentação super saudável. Então eu como só orgânicos, eu como tudo muito saudável, eu tenho que sempre buscar uma alimentação perfeita. E se eu saio disso, se eu como uma coisa fora e às vezes não é nada demais, é tipo assim, uma fatia de pão, eu tenho que me purificar. Eu vou levar a minha comida para tudo que é lugar, porque a comida dos outros lugares está impura, não é super saudável e daí isso vai fazer mal para o meu corpo. Juntamente com isso, hoje temos esse padrão de beleza obcecado por uma magreza que não existe, tá? As redes sociais trazem pessoas lindas, maravilhosas, que não são reais. Então ninguém tá aqui nas redes sociais mostrando as coisas ruins. A gente mostra as fotos mais lindas. Então a gente busca também um corpo que a gente vê nessas fotos mais lindas e a gente fica frustrado por não conseguir. Mas vou contar um pouquinho agora sobre a minha história com isso, tá? A minha pré-adolescência, antes então daquele estirão da adolescência onde eu cresci, eu fui uma criança mais gordinha. Eu nunca fui uma pessoa com sobrepeso, obesidade, mas eu vivia em dietas, tá? Primeiro eu tive essa infância um pouco mais gordinha, essa pré-adolescência, na verdade eu era uma criança ativa e magra. Os hábitos alimentares na minha casa sempre foram muito bons, tá? Mas eu tive essa pré-adolescência então, onde eu fiquei mais gordinha, eu comia bastante besteira, eu comia numa quantidade muito maior e foi por isso que eu engordei. Assim que eu cresci, que eu tive o estirão, eu voltei a um peso normal, mas eu continuava meio cheinha. E isso foi a minha vida inteira, assim, então a minha adolescência, a primeira fase de adulto, a minha primeira faculdade, eu sempre estive um pouco acima do peso e sempre muito não aceitando aquilo, não gostando da minha pessoa e sempre buscando muitas dietas malucas, tá? Então eu fazia dietas muito restritivas ou durante a semana comia tudo perfeito, maravilhoso e final de semana comia adoidado ou ia em algum lugar e comia chocolate, comia um hambúrguer, ia no Mac e pedia ainda um McFlurry, etc. Então tinha esses padrões de restrição e agora eu segui por uma semana, então agora eu posso voltar a comer o que eu quero. E nunca deu certo, né? Até que em 2015, mais ou menos, eu fui para San Diego, nos Estados Unidos, onde eu fui fazer um intercâmbio para fazer uma pós-graduação na área de business lá, tá? Antes de fazer nutrição. E San Diego é o berço da alimentação orgânica. Lá eu comecei a correr, eu comecei a preparar mais a minha comida, eu estava mais sozinha, então eu não saía muito para comer, eu tinha que preparar as minhas refeições e eu sempre gostei de comer bem, só que eu tinha esses atos de comer compulsivamente, umas quantidades muito absurdas, ou comer todos os dias algum doce, mas uma quantidade não pequena, era bastante, tá? Então eu nunca consegui emagrecer. E com essas mudanças, então, uma maturidade maior, estudo um pouco sobre isso, eu já estava com um pezinho lá na nutrição, eu estudava bastante sobre isso, eu segui muitas pessoas na época no Snapchat, que eram nutricionistas, médicos, profissionais da saúde, e aquilo me despertou um outro olhar, um amadurecimento melhor, onde eu comecei a emagrecer. E lá eu conheci a low carb, onde carboidrato era um vilão, banana a gente tinha que cuidar, todo carboidrato tinha que ser em porções muito minúsculas. Bom, eu voltei para o Brasil, onde quando eu cheguei eu voltei uns 10 quilos mais magras do que eu fui. Eu não tava com baixo peso ainda, eu tava mais ou menos com o peso que eu estou hoje, mas eu tinha engordado antes de ir pro meu intercâmbio. Então eu voltei mais ou menos uns 10 quilos menos. E todo mundo falava, meu, como tu tá linda, o que tu fez e tal, que linda que tá magra e tal. E a gente gosta, né? Então virou uma obsessão. 2016 foi o ano da minha queda, então, onde eu busquei emagrecer ainda mais. Eu já tava muito bem, tá? Eu tava mais ou menos com o corpo que eu estou hoje. E eu busquei uma magreza que não era minha, não era coerente com a minha estrutura, com o meu corpo.
eu comecei a correr compulsivamente, a comer cada vez menos, e toda vez que eu abria uma exceção, eu comia compulsivamente. Então, assim, eu sabia que ia ter um aniversário. Eu fazia muitas restrições durante, sei lá, 2, 3 semanas antes, comia quantidades muito, muito pequenas de comida, sempre buscando ser super, mega, ultra saudável. E daí eu abria as exceções e eu comia muito, muito, até passar mal, até doer a barriga, ter que abrir a calça. Eu comia pra caramba mesmo. No outro dia eu saía para correr muito louca, corria uma quantidade muito maior do que eu estava acostumada, usava laxantes para purificar o meu corpo, para tirar isso. Então eu tive uma questão, um pezinho lá na bulimia também. Bulimia não é só vomitar, tá? É utilizar exercícios compensatórios, pode ser laxativo também para eliminar tudo isso que eu comi em excesso. E aí eu parei de menstruar, então eu entrei em amenorreia. Eu comecei a ficar fraca. Naquele ano, eu tive 3 lesões de corrida. Eu cheguei aos meus 55 quilos. Eu tenho 1,77 de altura, eu sou uma pessoa muito alta. Então, eu com 55 quilos, eu era uma pessoa muito magra, tá? Vivia sempre estressada. A minha relação com meu namorado, na época, era horrível, tá? Que hoje é o meu marido. Então, eu tava sempre... Era muito neurótica pra tudo que eu comia. Eu tive uma cena uma vez que a minha madrinha me deu um ovo trufado lindíssimo que ela mandou fazer, artesanal, de limão siciliano, e eu fiquei muito brava porque ela me deu aquilo, porque eu não podia comer e ela não entendia aquilo, e eu fiquei super chateada. E ela fez com o maior amor do mundo, tá? Então, assim, foi um momento muito ruim nas minhas questões, principalmente psicológicas, tá? As consequências disso são graves. Então, baixo peso, a gente tem consequências como essas alterações hormonais, a menorreia, que é a cessar a menstruação ou as menstruações ficarem muito irregulares. Esse excesso de exercício físico também auxilia nisso, tá? Cabelos ficam caindo, as unhas ficam quebradiças, porque o teu corpo vai economizar para as coisas vitais. Tua unha, teu cabelo, tua disposição não é vital. Então tu fica fraca, irritada. Essas questões neurológicas como depressão se exacerbam porque você nunca tá satisfeita, tudo é horrível, você não pode muita coisa. O teu sistema imunológico baixa bastante, então você fica mais suscetível a ter várias doenças. Então foi um momento que eu tive muitas gripes também, pegava resfriado com qualquer coisinha, principalmente porque eu ia correr, fazia chuva, fazia sol e ficava molhada, e daí pegava gripe com o sistema imune lá embaixo. Por quê? Tu tá ingerindo pouca comida, tu tá ingerindo poucos nutrientes, então essa absorção também de vitaminas, de minerais fica menor, porque a ingestão está menor. As consequências no trato gastrointestinal, então tu pode ter prisão de ventre, diarreia, as tuas bactérias intestinais não estão sendo alimentadas. Existem os neurotransmissores de cabeça e intestino que não estão funcionando direito, tá? Então, todas essas questões são questões muito importantes e que o peso, a estética não é compatível com isso, tá? Então, muitas pessoas que são magras, que visualmente estão lindas, que nas redes sociais mostram uma coisa incrível, maravilhosa, e que fala, meu, que pessoa, né? Que dedicada, olha ali como ela é bonita, olha como ela é feliz. Ser magro não quer dizer ser feliz, tá? Foi a primeira vez que eu fui magra como eu queria. E eu adorei ser magra, aquilo lá era muito incrível pra mim, eu adorei. Mas foi uma época muito difícil na minha vida, em que eu vivia irritada, a minha relação com todas as pessoas que eu amava era muito complicado, porque elas não entendiam que eu não podia ir em tal restaurante, que eu não podia comer aquilo. Foi uma época muito complicada. Então, o meu aviso hoje pra vocês, o meu relato olhem com cuidado para vocês. Vejam se o corpo de vocês está apresentando algum sinal de que tem algo errado. Magreza não é sinônimo de saúde, não é uma apologia à obesidade. Obesidade também não é sinônimo de saúde, mas a magreza extrema pode chegar a matar. Então, cuidado com o corpo que você busca. Busque um corpo que vai te deixar ativo e ser funcional para você.